Olá pessoal, eu sou o Dr. Michael Ferraz, especialista em ortodontia, pós-graduado em ATM, patologia da ATM. Estamos aqui hoje para fazer um vídeo sobre todas as dúvidas que possam existir relacionado à ortodontia. A ortodontia, que todo mundo conhece, é o aparelho, o uso do aparelho ortodôntico, ok? Vamos lá. Nós iniciamos o seguinte. Primeiro ponto mais importante é, as pessoas têm dúvida de quando o paciente deve iniciar o tratamento ortodôntico. Isso vem desde a infância. Se usa aparelho ortodôntico com a dentição descida, ou seja, com dentes de leite na boca, ou se usa só com permanente. Vamos lá. Eu brinco que todos os pais e mães deveriam levar seus filhos para fazer a consulta aos 6 anos de idade. Que é um tempo estimado, um tempo médio, que o paciente começa a trocar os dentinhos de leite para o permanente. Nascem trocos incisivos na frente e nascem os molares atrás. Então nessa fase a gente já consegue dar um diagnóstico se o paciente vai ter falta de espaço ou vai ter muito espaço, como a gente pode tratar. Chamado de ortodontia preventiva. Então você está fazendo uma consulta preventiva e muitas vezes nós fazemos um tratamento preventivo para evitar que o paciente na fase adulta tenha que extrair dente ou os dentes fiquem muito montados, vamos falar assim, ou protruídos. Também pode-se trabalhar com a parte de ortopedia facial, que é analisar o crescimento da mandíbula, da maxila e fazer até uma extraçãozinha de leite, um dente que já está mole, para a gente conseguir criar espaços para os dentes permanentes que estão vindo. Então, quando as crianças têm aqueles dentes falhadozinhos, já os dentes de leite com os espaços que a gente identifica, ele é ideal, porque os dentes permanentes são maiores. Claro que a criança vai crescer, vai ter o surto de crescimento, mas nessa fase a gente consegue já intervir quando necessário e evitar que realmente ele use aparelho por muito tempo na adolescência. Muitas vezes usa o aparelho nessa fase da ortodontia preventiva uns 8 meses e a gente bota um aparelho para segurar o espaço para que os dentes permanentes venham. Isso se não tiver acontecido nada de diferente. Tem criança que perde muito dente, os dentinhos de leite no início por questão de cárie mesmo, e aí sim a ortodontia já tem que entrar para manter os espaços para que os dentes permanentes venham saudáveis, ok? Então, respondida essa primeira pergunta. No progredir da idade da criança, nós temos o próprio crescimento, o próprio surto de crescimento, que vem nas meninas com a menarca entre 10 e 11 anos e nos meninos entre 13 e 14, tá? E aí, depois dessa idade de 6 anos, que a gente chama de primeiro período transitório, vem um período intertransitório, que geralmente, esse primeiro período transitório tem essas trocas que eu falei. No período intertransitório, que é de 8 a 10 anos, fica um pouco parado as trocas de dente. Isso eu estou falando numa regra geral. Claro que existem variações de idade cronológica, desenvolvimento, genética de cada criança, de cada família. Então, nesse período intertransitório, não acontece muita coisa. Aí de 10 a 12 anos, acontece o segundo período transitório. O nome já diz, está fazendo uma transição para a dentição permanente. Que aí nascem os segundos molares e trocam esse meiozinho, que é o canino, primeiro premolar e segundo premolar. Então, nessa fase também é bem importante analisar o desenvolvimento. Quando vem no consultório, faz a consulta, geralmente a gente pede um raio-x panorâmico, que já, como o nome já diz, tem uma visão panorâmica para analisar esse desenvolvimento desses dentes, ok? Pronto, então de 10 a 12 anos é a fase que tem o segundo período transitório e troca toda a dentição, tá? Que é juntamente com o crescimento da criança e o crescimento da arcada. Então, nós ortodontistas avaliamos esse desenvolvimento, esse crescimento, a genética, como é o tamanho dos dentes, a largura dos dentes, para saber se precisa extrair ou não, usar aparelho ou não. Muitas vezes a gente precisa realmente deixar que a natureza haja, não intervir para que eles troquem os dentes naturalmente. Pronto. Nessa fase, muitos adolescentes, pré-adolescentes, gostam de usar aparelho.
que está na moda, as borrachinhas, e é uma fase boa mesmo, porque é uma fase que eles aceitam psicologicamente isso, eles gostam, os amigos geralmente estão usando, e é uma fase boa da gente trabalhar essa segunda troca aí, ok? Quando dá 13, 14 anos, geralmente todos os dentes, né, na regra, já trocaram. Aí nós vamos avaliar se realmente tem dentes montados, tem dentes que a gente chama de apinhados, se tem espaços sobrando, se a gente precisa fechar os espaços, se tem questões esqueléticas envolvidas, ou mais queixo, ou mais maxila, ou desvio de maxila, ou queixinho retruído. São milhões de diagnósticos. Depois aqui no canal eu vou fazer outros vídeos explicando cada diagnóstico, cada fase também específica, destrinchar essas informações que eu estou dando em geral agora, tá? Vamos lá. Então, nessa fase a ortodontia é ideal, né, para os adolescentes, e a gente vai realmente trabalhar na oclusão, que a gente brinca que é a melhor fase para se tratar. Tinha um conceito que usava antigamente, dizia que só usava aparelho adolescente, e muitos adultos de uns 10 anos para cá começaram a usar. Então hoje a porcentagem de pacientes meus, 80% são adultos, porque perdeu esse preconceito, então os adultos também estão tratando. Ou seja, não tem restrição de adulto colocar aparelho ortodôntico. A movimentação dentária, óssea, esquelética é totalmente aceitável também, e indicado, óbvio. Então, vamos lá. Nessa idade a gente vai dar o diagnóstico se precisa, no tratamento ortodôntico, extrair dente, fazer extração de 4 dentes, ou nenhum, ou 2. Nós começamos a avaliar também se precisa fechar aquele espaço no meio que a gente chama de diastema, é o mais comum. Se tem que usar aparelhos móveis, se tem que já começar a pensar em extrair os sisos, que a gente chama de os terceiros molares, que geralmente chama de siso ou dentiqueiro, as pessoas conhecem mais assim, que eles começam de 18 a 22 anos, o período médio, eles começam a nascer. Então os sisos, a gente tem aquela dúvida, empurrou, entortou o dente, está preso no osso, teve espaço, tudo isso é importante também analisar, essas extrações, ok? É uma fase boa também para extrair, para que não empurre os dentes e realmente apine, ok? Ou seja, entorte os da frente. Pronto. E falando agora dos tipos de tratamento. Vamos falar da indicação de tratamentos com extração e sem extração. Os tratamentos com extração geralmente são feitos quando o paciente não tem espaço na arcada. Ou seja, a largura dos dentes é maior do que a largura do arco. Eu brinco que é como se fosse uma estrada, que os dentes, os carros, na verdade, estariam engarrafados, ou enlarguece a estrada, ou os carros vão ficar no acostamento. Então, é a hora que a gente tem que entrar com o tratamento ortodôntico, com o aparelho para enlarguecer o arco, ou ter que extrair alguns dentes para caberem aqueles. Então, a largura dos dentes são maiores do que o tamanho da arcada. E pode ser ao contrário também. Os dentes são pequenos, então os dentes são pequenos para uma arcada grande. Isso dá os diastemas, aqueles espacinhos. Então hoje ninguém quer estar com o dente montado e nem com dentes falhados. Isso mistura genética, às vezes a mãe tinha arcada pequena e o pai os dentes grandes. Então quando tem aquela mistura genética, causa essa questão, tá? Então, vamos lá, como eu estava falando de extração. Com a extração, nós precisamos avaliar e indicar a extração correta. Muitas vezes tem pacientes e profissionais que fazem a indicação errada e isso pode dar um resultado errado. E nos espacinhos, nós temos que fechar os espaços. Então, hoje no canal eu falei até aqui sobre indicação, diagnóstico e decisões de extração ou não. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Se inscreva no canal que eu vou falar todos os assuntos de odontologia. Um abraço a todos.